Nas últimas horas do Terceiro Reich, um pequeno grupo de pessoas se trancou nos corredores subterrâneos da chancelaria. Alguns eram oficiais de alta patente. Outros eram secretários, cozinheiros, guarda-costas, técnicos de rádio, assistentes e crianças. Ninguém sabia ao certo se sairiam vivos. Durante décadas, poucos ousaram contar o que aconteceu no subsolo. A maioria permaneceu em silêncio, por medo, vergonha ou por escolha própria. Mas, com o passar do tempo, novos testemunhos começaram a surgir. Fragmentos isolados que, quando reunidos, pintaram um quadro mais preciso de como o colapso do regime foi vivenciado e aceito. Abaixo, você ouvirá suas palavras, em primeira pessoa, sem filtros, sem polimento. Foi assim que eles viveram os últimos dias com Hitler. Foi assim que se lembram do confinamento, do medo, das ordens, das mortes e do silêncio. Após a morte de Hitler e a queda do bunker, alguns sobreviventes foram capturados e levados para campos soviéticos. Muitos deles eram funcionários, secretários ou auxiliares de cozinha que nunca estiveram à frente de decisões, mas que conviveram com o círculo mais próximo do ditador até seus últimos momentos. Elisabeth Kalhammer era uma delas. Eu era responsável pela lavanderia e parte da limpeza. Não tinha um cargo importante, mas estava lá. Lembro-me de que o ambiente era frio, úmido e tudo soava vazio. Havia um silêncio estranho, como se todos soubessem que o fim estava próximo. Às vezes trocávamos olhares com os outros, mas ninguém falava. O medo não nos deixava. Kalhammer disse que não via Hitler todos os dias, mas quando o via, notava uma mudança progressiva nele. No início, o víamos andando, cumprimentando as pessoas, até mesmo acenando com a cabeça. Mas nos últimos dias, ele não saía mais. Ficava no quarto. Certa vez, vi a secretária dele saindo chorando. Algo sério estava acontecendo, mas ninguém dizia nada. Com o passar dos dias, o clima ficou mais tenso. Explosões eram ouvidas mais perto. As paredes tremiam. Muitos sabiam que não havia escapatória. Pediam para queimarmos documentos, jogarmos coisas no ralo, quebrarmos máquinas de escrever. Fazíamos o que nos mandavam, não fazíamos perguntas. Lembro-me de jogar pastas fora sem ler o que diziam. Apenas pegávamos o que nos davam. Mesmo sendo funcionários de apoio, muitos notaram as mudanças em seus superiores. Seus rostos estavam mais pálidos, seus passos mais apressados. Ninguém dormia bem. Uma noite senti que algo muito sério ia acontecer. Eva Braun me cumprimentou com um sorriso sem força. Achei estranho porque ela nunca falou comigo. Foi como uma despedida. Kalhammer sobreviveu e anos depois compartilhou sua história. Por muito tempo ela permaneceu em silêncio, mas quando decidiu falar, disse que era sua maneira de encerrar o que havia vivenciado. O que mais me marcou foi o cheiro. Um cheiro entre umidade, pólvora e medo. Nunca o esqueci. Ele grudava nas minhas roupas, nas minhas mãos, na minha memória. Outra pessoa que estava no bunker era Constanza Manziarli. Ela era a nutricionista pessoal de Hitler. Sua principal função era preparar as refeições que ele precisava, sempre seguindo regras rígidas. Eu cozinhava sob supervisão. Tudo tinha que ser testado antes. Havia muita desconfiança. Até a água usada para ferver tinha que ser filtrada 2 vezes. Em seus últimos dias ele mal comia. Aceitava apenas purê, sopa clara e pão amanhecido. Manziarli era uma das poucas pessoas que ainda tinham contato direto com Hitler. Ela o observava atentamente. Entregava-lhe pratos. Percebia seus gestos. Suas mãos tremiam. Às vezes, ele deixava cair os talheres. Mas não dizia nada. Apenas comia em silêncio, olhando para o chão. Tinha parado de falar sobre a guerra. Não perguntava mais sobre relatórios militares. Certa noite, pediram-lhe que preparasse uma refeição para 6 pessoas. Ninguém explicou o porquê. Ela obedeceu. Foi um jantar estranho, tudo foi servido em silêncio. Havia vinho, mas ninguém bebeu. Apenas Eva Braun tentou sorrir. Os outros mal falavam. Aquele foi o último jantar para o círculo mais próximo. Manziarli não foi convidada. Ela apenas deixou a louça na antessala. Ela disse que sentia como se tudo tivesse acabado. Depois disso, começaram as despedidas. Uma secretária me abraçou e me disse para correr se eu tivesse a chance. Eu não entendia nada. Só via pessoas empacotando pequenas coisas. Algumas choravam, outras escreviam cartas. Constanza tentou fugir do bunker pelos túneis. Ela foi vista pela última vez nas ruas próximas.
Seu destino final é incerto. Presume-se que ela morreu na fuga ou foi executada. Um dos depoimentos mais detalhados é o de Rochus Misch, telefonista do bunker. Ele era jovem, havia servido como escolta e mais tarde foi designado para as comunicações. Eu ficava ao telefone quase 24 horas por dia. Às vezes, conectava chamadas entre escritórios no próprio bunker. Outras vezes, com comandantes do lado de fora. Mas, nos últimos dias, ninguém mais atendia. Era como falar com fantasmas. Misch testemunhou como a estrutura do bunker estava desmoronando por dentro. Os ânimos despencaram. A esperança desapareceu. Hitler passou por mim e não olhou para mim. Ele não me saudou mais. Ele andava lentamente. Seu rosto estava pálido. Tudo o que ele disse foi que não queria morrer vivo. Aquela palavra, vivo, eu a repetia o tempo todo. Ele disse que seus superiores começaram a dar ordens contraditórias. Alguns diziam que precisavam resistir. Outros diziam que precisavam ir embora. Ninguém confiava em ninguém. Uma noite, me disseram para preparar uma ligação com o mundo exterior. Ninguém atendeu. Em outra ocasião, me ordenaram que desligasse tudo. Eu desliguei. Depois, me tranquei na sala de TV a cabo. Não queria ouvir mais nada. Misch foi um dos últimos a escapar pelos túneis. Caiu prisioneiro dos soviéticos e passou anos na prisão. Após sua libertação, escreveu suas memórias e deu entrevistas. Eu não atirei. Eu não matei. Eu apenas conectei cabos. Mas eu estava lá. Eu vi tudo. Eu ouvi o mundo desabar, uma linha telefônica de cada vez. Else Kruger também vivenciou aqueles dias de dentro. Ela era secretária de Martin Bormann, um dos homens mais próximos de Hitler. Ao contrário de outros, ela tinha acesso às decisões que estavam sendo tomadas nas horas finais. Bormann entrava e saía com papéis, lia tudo em voz baixa, pedia que eu tomasse notas, mas não havia mais ordem, só desespero. O pior foi quando ele me fez destruir documentos. Disse que não sobraria nada. Kruger viu como os testamentos finais foram preparados. Ele estava presente quando os últimos papéis foram assinados. Percebeu que os selos foram usados às pressas. Hitler ditou trechos inteiros para mim. Ele me olhou, mas não me viu. Falava como se estivesse sozinho. Exigia precisão, revisava cada linha, mesmo que nada mais importasse. Disse que no bunker havia regras não escritas. Ninguém deveria falar mais do que o necessário. Ninguém deveria gritar em voz alta. Ninguém deveria entrar em certas salas sem ser chamado. Eva Braun atravessou o corredor como uma sombra. Sorriu sem motivo. Certa vez me deu uma caixinha de perfume. Disse que era para me lembrar de mim. Eu não sabia o que dizer. Parecia uma despedida, mas não perguntei. Kruger sobreviveu à guerra. Foi presa pelos britânicos. Nunca foi condenada. Viveu em silêncio pelo resto da vida sem nunca aparecer em público. Apenas uma vez concedeu uma breve entrevista na qual disse: vi o poder morrer e não fiz nada. Apenas digitei. Apenas tomei notas. Apenas assinei. Após o tiro, Traudl Jung não entrou na sala. Ficou imóvel, olhando para o chão. Um dos assistentes a pegou pelo braço e a conduziu para longe do corredor principal. Lá, em uma sala estreita, esperaram em silêncio por quase 1 hora. Alguém veio e disse que estava feito. Não deram detalhes. Apenas disseram para continuarmos como se nada tivesse acontecido, para não sairmos, para não chorarmos, que não deveríamos fazer perguntas. Traudl ajudou a digitar uma nota final para os oficiais restantes. Em seguida, recebeu ordens para destruir documentos. Durante horas, rasgou papéis e os queimou em um balde de metal com outras mulheres. A fumaça encheu o quarto. Cinzas flutuavam como poeira. Cada folha que queimei parecia parte de uma história que ninguém jamais conheceria. Cartas, listas, relatórios, tudo virou fumaça. Pensei no que ela diria à minha mãe se me visse assim, com as mãos pretas, o cabelo sujo, queimando segredos. No dia seguinte, recebeu ordens de se juntar a um pequeno grupo na tentativa de fuga. Eles saíram por um túnel lateral. Estavam mal alimentados, desarmados e com medo. Traudl caminhou entre ruínas, cadáveres e fogo cruzado. Foi presa pelos soviéticos logo depois. Eles me interrogaram, me trataram como uma pessoa culpada. Eu não sabia o que dizer. Disse que estava apenas digitando. Eles me olharam como se não se importassem, mas não me bateram. Simplesmente me deixaram por dias a fio em uma sala vazia. Ela foi libertada anos depois. Por muito tempo evitou falar.
mas nos últimos anos deu entrevistas e gravou um documentário, convencida de que precisava contar o que via. No início pensei que era uma vítima. Depois entendi que, por menor que fosse meu papel, eu ajudava a manter tudo girando. A cada tecla que eu apertava, eu estava segurando aquela máquina. Em outra seção do bunker, o Dr. Ludwig Stumpfegger, médico pessoal de Hitler e da família Goebbels, circulava entre os feridos. Não havia muitos medicamentos, recursos ou tempo. Ele sabia que seu trabalho não era mais salvar ninguém. Era simplesmente conter o colapso. Pediram-me para preparar doses letais para as crianças. A princípio, não o fiz. Achei que fosse um erro, mas Goebbels veio pessoalmente e explicou o que queriam. Disse que os soviéticos não iriam criar os filhos deles. Isso seria pior que a morte. Stumpfegger ajudou a administrar veneno aos 6 filhos de Joseph e Magda Goebbels. Ele viu Magda vesti-los, abraçá-los e colocá-los na cama. Ela fez isso com calma, deu-lhes um doce. Disse que iriam dormir. Fiquei parado à porta, não entrei. Ouvi o grito fraco de um deles. Depois, silêncio. Depois disso, Stumpfegger acompanhou Bormann numa tentativa de fuga. Deixaram o bunker enquanto os prédios próximos já estavam em chamas. Moveram-se à noite em meio a escombros e tiros. Ambos morreram na viagem. Seus corpos foram encontrados décadas depois. Ele era o médico do fim, aquele que não curou, mas auxiliou a morte, escreveu um dos interrogadores soviéticos em seus relatórios. A família Goebbels também marcou aquelas horas com horror. Joseph, ministro da propaganda, e sua esposa Magda decidiram morrer ao lado dos filhos. Ambos sabiam que o regime havia acabado, mas se recusavam a aceitar viver em outro mundo. Magda dizia que eles não poderiam viver sem o ideal, que seus filhos não cresceriam derrotados. Ela repetia isso muitas vezes, como se tentasse se convencer. Depois de matar os filhos, ambos saíram para o pátio do bunker e saíram do caminho. Seus corpos foram encontrados parcialmente queimados. A cena foi documentada pelos primeiros soviéticos a entrar. Eles estavam se abraçando. Suas roupas ainda estavam intactas em alguns lugares. O cheiro era insuportável, mas o mais terrível era ver os pequenos corpos enfileirados no quarto onde dormiam. Esses atos marcaram, para muitos, o ponto mais baixo do colapso. Não era mais apenas a queda de um regime, mas a autodestruição voluntária de todos os seus membros mais leais. Em outro canto do bunker, Traudl Junge continuava escrevendo. Ela era a secretária mais jovem do grupo. Ela havia chegado em 1942 e desde então estivera a poucos passos das decisões mais importantes do regime. Foi a última pessoa a escrever o que Hitler ditava, horas antes de sua morte. Ele me chamou pelo nome. Pediu que eu me sentasse, que escrevesse cada palavra. Falou comigo como se nada estivesse acontecendo. Eu tremia, mas sua voz era firme. Ele me ditou seu testamento político como se estivesse escrevendo uma lei. Não gaguejou uma vez. Traudl estava lá quando Eva Braun decidiu ficar, quando os generais discutiam o que fazer e quando os sons lá fora se aproximavam cada vez mais. Ela via os rostos daqueles que entravam no escritório e saíam com os olhos vazios. Uma noite, Eva me abraçou, disse para eu não me preocupar, que eu era jovem, que eu tinha que viver. Perguntei se ela estava com medo. Ela respondeu que não, que preferia morrer com ele a viver sem ele. E disse isso sem chorar, como se fosse lógico. Quando terminaram de digitar o último documento, Traudl permaneceu em silêncio. Ninguém mais tinha ordens para ela. Os minutos passaram e tudo parou. Fiquei com as mãos na máquina de escrever. Não sabia se me levantava, se saía. Era como se o tempo tivesse parado. Ouvi uma porta se fechar. Então, um som seco. Entendi que tudo havia acabado. Depois que as últimas tentativas de fuga fracassaram e os oficiais mais próximos distribuíram as ordens finais, quem ainda permanecia dentro do bunker eram, sobretudo, jovens mulheres. Datilógrafas, ajudantes, cozinheiras. Alguns deles estavam lá há anos, outros apenas algumas semanas. Todos sabiam que não sairiam dali os mesmos. Uma delas era Erna Flegel, enfermeira designada para a equipe médica do Dr. Morell. Sua função era cuidar dos feridos, organizar os medicamentos e dar apoio aos poucos pacientes que chegavam da superfície. Quando me chamaram para o bunker, pensei que ficaria lá apenas alguns dias. Mas semanas se passaram. Ninguém dormia. Todos cheiravam a fumaça, a medo. Vi Goebbels chegar com as crianças.
Vi Magda abraçá-las como se estivesse se despedindo delas desde o primeiro dia. Erna viu as crianças brincando nos corredores, sem entender que não havia saída. Alguns soldados lhes deram doces, outros evitaram olhar para elas. O som das explosões ficava mais alto a cada noite, mas as crianças continuavam lá, alheias, vestindo pijamas limpos e contando contos de fadas. Uma das meninas me deu um desenho. Era um jardim. Ela me disse que quando saíssem ela iria plantar flores. Eu não sabia o que dizer. Apenas assenti e a abracei. Era uma doce mentira. Mas eu sabia que nunca veria aquele jardim. Käthe Hausermann também estava no bunker, assistente do Dr. Stumpfegger. Ela não conhecia ninguém no início. Só sabia que estava no centro de algo que estava desmoronando. No primeiro dia vi Bormann passar. Ele não me cumprimentou, caminhou apressadamente. Depois, uma secretária me levou para uma sala com macas. Eles me deram uma lista de medicamentos e me disseram para não fazer perguntas. Eu fiz. Käthe testemunhou os últimos feridos chegando do fronte. Muitos eram adolescentes recrutados sem experiência. Alguns choravam, outros nem falavam. Vi um garoto de 14 anos com uma perna quebrada. Ele me pediu água. Disse que só queria ver a mãe. Ele morreu naquela noite. Ninguém o gravou, ninguém perguntou seu nome. Apesar do que estava acontecendo, os superiores insistiam em manter uma rotina. Todas as manhãs, listas eram feitas. Protocolos eram seguidos, relatórios militares eram lidos, como se isso pudesse sustentar uma estrutura que não existia mais. Era uma peça vazia. Repetiam frases como "o inimigo está recuando" ou "tudo está sob controle". Mas bastava olhar nos olhos dos guardas para saber que era mentira. Erna Flegel e Käthe Hausermann dividiam a sala de descanso com outros assistentes. Dormiam em turnos, comiam o que sobrava. Às vezes ficavam horas sem falar. Uma noite, uma das meninas começou a chorar sem parar. Disse que não queria morrer ali. Outra cobriu a boca e disse que podiam nos ouvir. Tínhamos medo até de respirar. Quando as ordens finais de evacuação chegaram, ambas decidiram ficar. Sair era quase impossível e morrer parecia inevitável. Sentei-me perto de um rádio sem bateria. Nada fazia sentido. Só esperei que alguém abrisse a porta e tudo acabaria. Mas ninguém apareceu. Só mais bombas. As duas mulheres foram capturadas pelos soviéticos ao entrarem no bunker. Não foram julgadas. Foram interrogadas e libertadas anos depois. Nunca mais retornaram aos seus empregos anteriores. Nunca mais falaram em público. Disseram-nos que éramos testemunhas. Mas eu não vi decisões, não vi grandes planos, só vi medo, silêncio e morte. Enquanto as últimas testemunhas no bunker eram levadas como prisioneiras lá fora, Berlim ainda ardia. Tanques soviéticos rolavam pelas ruas cobertas de escombros. Mas no subsolo, algumas figuras-chave ainda permaneciam. Entre elas, Hans Baur, o piloto pessoal de Hitler, e Wilhelm Mohnke, um dos responsáveis pela defesa final. Hans Baur servira o regime desde os primeiros anos. Ele conhecia o Führer desde antes da guerra. Era seu piloto de confiança. Eu havia voado com ele por metade da Europa. Mas nos últimos dias não houve mais voos. Ele me disse que não planejava partir de avião. Ele não queria acabar como Mussolini, pendurado num quadrado. Olhou para mim e disse: "Você não vai mais voar comigo." E disse isso como se já tivesse ido embora. Baur foi um dos poucos que manteve a esperança de uma saída aérea até o fim. Mesmo com os céus fechados e as pistas destruídas, ele continuou pedindo uma chance. Eu sabia que não era possível. Mas eu me agarrei à ideia de que poderíamos voar para lá, que havia uma pista secreta, que ainda havia um avião escondido em algum lugar. Mas não havia mais nada. Ele foi ferido ao tentar sair do bunker com um grupo de oficiais. Foi capturado pelos soviéticos. Sua perna foi amputada sem anestesia. Ele sobreviveu. Anos depois, escreveu suas memórias. Eu vi tudo caindo, não em queda livre, mas em câmera lenta. Ninguém gritou, ninguém se rebelou. Eles simplesmente se deixaram cair, um após o outro. Wilhelm Mohnke era um general da SS. Ele havia sido encarregado da defesa do centro de Berlim. Sua ordem era manter o controle até o último momento. Mas não havia mais controle, apenas grupos dispersos, mal armados e com ordens contraditórias. Eu sabia que estávamos perdidos, mas não podia dizer isso em voz alta. Se alguém ouvisse, eu seria preso. Então eu ficava repetindo que iríamos resistir, embora ninguém mais acreditasse em mim.
Monk morava no bunker com o restante da equipe de segurança. Dormia muito pouco. Percorria os corredores com mapas na mão. Fingia que havia um plano. Pediram-me decisões, mas não havia mais opções. O inimigo estava em todas as ruas. A munição estava acabando. Os rádios não respondiam. Era como um navio afundando sem leme. Ele foi um dos últimos a deixar o bunker. Rendeu-se às tropas soviéticas com um pequeno grupo. Foi interrogado, preso e libertado décadas depois. Não atiraram em mim. Não me insultaram. Apenas me olharam como se eu não valesse nada. Como se fosse uma velha peça de xadrez esquecida. Com ele, a tentativa de defesa armada também terminou. Os outros grupos, espalhados por túneis, passagens subterrâneas e passagens, caíram um a um. Alguns tentaram escapar. Outros simplesmente desistiram. Lá fora, a cidade queimava. Lá dentro, o ar se tornava denso. As paredes pingavam umidade. Os corpos restantes começavam a inchar. Os documentos já eram cinzas. As vozes não gritavam mais. Entre os últimos a serem descobertos estavam os cozinheiros, os auxiliares de limpeza e os jovens mensageiros. Ninguém os mencionara nos relatórios oficiais. Mas lá estavam eles, escondidos em cantos escuros, esperando que tudo acabasse. Um deles, um adolescente chamado Peter Hugel, servira como mensageiro entre as enfermarias. Ele carregava bilhetes, comida e, às vezes, simplesmente caminhava sob ordens que ninguém entendia. Ele foi capturado em um corredor lateral, sozinho, coberto de poeira, com os olhos arregalados. Eu disse que não sabia de nada, que eu era apenas uma criança. Eles gritaram comigo, me empurraram, mas não me mataram. Depois me colocaram numa fila com os outros. Eu era o mais novo. Muitos desses jovens não foram interrogados, foram simplesmente mantidos à margem. O Exército Vermelho os considerava parte do aparato, mas sem peso. Alguns foram libertados, outros foram enviados para campos de trabalho. Quase todos desapareceram dos registros. Com isso, o bunker foi fechado. Um lugar que deveria ser um refúgio, transformado em um túmulo. Os telhados resistiram às bombas, mas não conseguiram conter o fim. Cada testemunha saiu com uma parte diferente do mesmo desastre. Alguns falaram, outros nunca mais disseram uma palavra, mas todos sabiam que naquele confinamento a história havia terminado para sempre. Depois que o bunker caiu, o caos não acabou. Berlim era um campo de ruínas. As ruas se encheram de soldados soviéticos, civis assustados e restos de prédios. Os poucos sobreviventes que emergiram dos túneis foram presos, interrogados ou simplesmente ignorados. Uma das que escapou por pouco foi Gerda Christian, outra secretária de Hitler. Ela estava com ele desde os primeiros anos e, no bunker, escreveu várias de suas últimas cartas. Quando saímos pela passagem subterrânea, o caos não tinha fim. Sabíamos para onde íamos. Apenas seguimos o grupo. Éramos como cegos. Berlim não era mais uma cidade, era um corpo destruído. Gerda contou que os primeiros dias de cativeiro foram confusos. Alguns soviéticos não sabiam quem ela era. Outros sabiam, mas não a trataram com violência. Interrogaram-na durante horas. Perguntaram-me sobre documentos, sobre reuniões, sobre decisões. Eu só sabia o que escrevia. Não participei de mais nada. Mesmo assim, olharam para mim com desconfiança, como se esperassem que eu confessasse algo terrível. Ela foi libertada e viveu uma vida discreta. Nunca escreveu um livro, não deu entrevistas. Apenas um amigo próximo contou que Gerda falava dos últimos dias como um pesadelo que nunca terminava, mesmo quando ela estava acordada. Na noite em que Hitler morreu, ninguém gritou, ninguém chorou. Havia apenas silêncio, e esse silêncio me acompanhou pelo resto da minha vida. Outras figuras menos conhecidas também estavam lá. Heinz Linge, criado pessoal de Hitler, foi um dos últimos a ver o corpo sem vida do ditador. Entrei depois do tiro. Eva Braun estava sentada, como se estivesse dormindo. Hitler havia caído. Havia sangue na parede, no carpete. O ar cheirava a pólvora e cigarro. Fiquei parada por alguns segundos. Depois, saí e disse a Bormann que estava tudo acabado. Linge ajudou a embrulhar os corpos. Ele participou da cremação. Ele a fez no pequeno jardim do bunker, usando gasolina que havia sido armazenada. Usamos cobertores. Colocamos conforme as instruções dele. Acendemos o fogo. As chamas eram fracas no início, devido à umidade, mas depois subiram. A fumaça era densa. Ninguém falou. Capturado pelos soviéticos, ele passou anos na prisão. Depois,
Foi libertado e publicou suas memórias. Descreveu os detalhes sem exageros, sem emoção. Foi como apagar uma lâmpada, sem barulho, sem cerimônia, apenas fogo e cinzas. Havia também Otto Gunsche, ajudante militar de Hitler, outra testemunha direta da queda de Hitler e dos momentos que se seguiram. Fechei a porta quando ele pediu. Fiquei do lado de fora. Eu sabia o que ia acontecer. Não me mexi. Quando ouvi o tiro, quis bater na parede, mas fiquei parado. Disseram-me para abrir. Abri. Eles não estavam mais respirando. Gunsche ajudou na cremação, assim como Linge. Eles foram treinados para isso. Sabiam que tinha que ser feito rapidamente. Fazia parte do protocolo. Não houve lágrimas. Apenas tarefas domésticas. Um trouxe a gasolina, outro acendeu o fogo. Fiquei observando. Ninguém me disse nada. Ele também foi capturado, interrogado exaustivamente. Passou mais de 10 anos em prisões soviéticas. Na prisão sonhei com o bunker, não com os tiros, com o silêncio. Ainda ouço esse silêncio todas as noites. Os depoimentos desses dois homens tornaram-se fontes importantes para os historiadores. Junto com os soviéticos, eles forneceram as informações mais precisas sobre as últimas horas de Hitler. Com o passar dos dias, os remanescentes do regime nazista desapareceram. Os corpos foram enterrados em locais secretos. Testemunhas foram dispersas, julgadas ou libertadas. Mas todos carregavam as mesmas imagens, o mesmo cheiro, os mesmos passos entre os escombros. Entre os sobreviventes estava Johanna Ruff, uma enfermeira da Cruz Vermelha, designada para o bunker em seus últimos dias. Ela tinha apenas 20 anos, não conhecia ninguém. Chegou por ordem médica, sem saber para onde estava indo. Achei que estava indo para um hospital. Me mandaram para o porão. Disseram-me que eu deveria cuidar dos oficiais feridos, mas não vi macas nem bandagens. Só vi rostos pálidos e corredores úmidos. Ruff era responsável por limpar ferimentos leves, aplicar gás e distribuir água. Ela dormia sentada, com as costas encostadas na parede. Uma vez me mandaram para o banheiro feminino. Vi Magda Goebbels penteando o cabelo de uma de suas filhas. Ela me cumprimentou como se fosse uma tarde normal. Mas tudo era estranho. Lá fora ouviam-se bombas. Lá dentro, apenas murmúrios. Eu não sabia que estava no centro do poder. Ninguém lhe explicou. Ela estava apenas cumprindo ordens. Um soldado me disse que tudo acabaria em breve. Eu não entendi. Então vi malas sendo trazidas, papéis sendo queimados. Comecei a desconfiar. Ela foi uma das poucas que conseguiu sair com vida a pé por uma rua lateral. Caminhou sozinha por horas. Finalmente foi resgatada por um grupo de soldados soviéticos que a levaram para um centro de internamento. Ninguém me perguntou nada, só me deram sopa e um cobertor. Dormi 2 dias seguidos. Quando acordei, pensei que tinha sonhado tudo. Os dias que se seguiram aos seus últimos dias no bunker foram marcados pela confusão. Ninguém sabia ao certo quem havia morrido, quem havia escapado ou quem estava escondido. Os soviéticos avançaram rua por rua em busca de sobreviventes, documentos, corpos. Algumas testemunhas foram capturadas sem saber por quê. Outras se renderam voluntariamente. Cada uma tinha sua própria versão dos acontecimentos. Uma das mulheres presas era Liselotte Cherwinska, tradutora designada nos últimos dias para a área de comunicações do bunker. Ela havia sido convocada com urgência, sem explicação. Ao chegar, ela encontrou um ambiente que descreveu como irreal. Parecia um lugar fora do tempo. Não se ouviam passos, apenas vozes distantes. Deram-me alguns papéis para traduzir e trancaram-me num quarto. Não vi Hitler, não vi os generais, apenas trabalhei em silêncio. Cherwinska testemunhou a desorganização final. Ordens chegavam em duplicado, mensagens contradiziam-se, documentos eram deitados fora sem serem lidos. Um dos soldados disse-me que nada mais fazia sentido, mas continuávamos a agir como se tudo estivesse normal. Agarrávamos-nos a uma rotina vazia porque a outra era aceitar o fim. Ela não tentou fugir. Ficou até os soviéticos chegarem. Foi interrogada e libertada meses depois. Nunca quis falar em público. Deixou apenas escritos que os seus filhos encontraram após a sua morte. Escrevi tudo porque não queria que a minha cabeça guardasse tudo para si. Era como ter um fogo dentro de si, queimava. Também presente naquelas horas finais estava Walter Wagner, um oficial jurídico que ajudou a redigir e formalizar os testamentos de Hitler.
Ele não fazia parte do círculo íntimo, mas teve acesso às decisões mais delicadas dos últimos 2 dias. Pediram-me para preparar a papelada. Hitler queria que tudo fosse legal. Mesmo derrotado, ele ainda pensava em carimbos e assinaturas. Ditou cada palavra com precisão, verificou as datas. Fechou-me a leitura em voz alta. Wagner observou o ditador assinar seu testamento político e pessoal, acompanhado por Goebbels e Bormann. Depois de assinar, ele não disse nada. Fechou os olhos por um momento como se não tivesse mais nada para fazer. Juntei os documentos, saí da sala e nunca mais o vi. Ele foi capturado após a queda do bunker. Interrogado pelos soviéticos, deu seu testemunho por escrito. Nunca mais trabalhou na área jurídica, morreu no anonimato. Sempre pensei que, se alguém me perguntasse como era estar no fim do mundo, eu responderia: silêncio, nada mais. Enquanto isso, Martin Bormann, secretário pessoal de Hitler e chefe da chancelaria do partido, tentava organizar uma última resistência burocrática. Continuou assinando documentos, dava ordens, reunia papéis que não levavam mais a lugar nenhum. Eu o vi andando pelos corredores com uma pasta debaixo do braço. Ele falava sozinho. Anotava coisas em um caderno. Ninguém o ouvia, mas ele continuava dando instruções. Ele foi visto pela última vez tentando fugir com o doutor Stampfeger. Seu corpo foi encontrado décadas depois, parcialmente enterrado. Sua morte foi confirmada por envenenamento. Ele foi um dos poucos que nunca aceitou o fim. Mesmo quando tudo estava desmoronando, ele continuava falando em reorganização. Ao seu redor, os poucos oficiais restantes tentavam manter algum controle. Havia escalas, serviço de guarda, patrulhas internas, mas não havia mais nenhuma estrutura. Era uma casca vazia. Um dos jovens que viveu esses momentos foi Armin D., um cadete que havia sido designado para o bunker nas últimas semanas para tarefas menores. Ele nunca soube ao certo por que estava lá. Disseram-me que precisavam de ajuda. Eu tinha 17 anos. Pensei que ajudaria com mantimentos. Acabei trancado num lugar onde todos se preparavam para morrer. Armin levava mensagens, limpava corredores, distribuía comida, ouvia trechos de conversas, observava os adultos evitarem olhar uns para os outros. Uma vez ouvi um dizer que preferia dar um tiro em si mesmo a ser preso. Outro disse que talvez houvesse um túnel que levasse ao aeroporto. Eram tudo boatos. Ninguém sabia de nada. Quando as quedas d'água começaram, Armin sabia que tinha de partir. Juntou-se a um grupo que tentava escapar por uma passagem lateral. Foram interceptados. Foi um dos poucos no grupo que não foi baleado. Joguei-me no chão e fingi-me de morto. Depois rastejei para um porão. Lá, alguns soldados russos encontraram-me. Não sabiam quem eu era. Deram-me água. Deixaram-me viver. Passou anos a tentar esquecer. Nunca quis aparecer na televisão. Nem escrever. Só contou a sua história a alguns amigos em voz baixa. Eu vi como tudo terminou. E o pior é que ninguém gritou. Ninguém pediu ajuda. Eles só baixaram a cabeça, como se merecessem. Nos relatórios soviéticos que documentavam a captura do bunker, os objetos encontrados eram listados. Restos carbonizados de móveis, pedaços de papel parcialmente queimados, seringas, frascos de veneno, roupas de criança cuidadosamente dobradas, livros, fotografias rasgadas. Tudo em silêncio, sob metros de terra. Um dos primeiros a entrar foi o oficial Ivan Klimenko. Ele lutava nas ruas de Berlim havia semanas. Não sabia o que encontraria sob o piso do prédio da chancelaria. Descemos com lanternas. O ar estava viciado. O corredor cheirava a sangue e umidade. Não ouvimos vozes, apenas o eco dos nossos passos. Era como um túmulo. Klimenko e seu grupo encontraram os restos do salão principal, da sala de comunicações, dos escritórios e dos quartos. Tudo revirado, queimado, abandonado. Havia roupas íntimas no chão, fotografias rasgadas, restos de comida podre. Mas o que mais nos chocou foi encontrar brinquedos, ursinhos de pelúcia, sapatinhos. Estavam cuidadosamente alinhados em um canto. Segundo relatos, esse foi um dos momentos que mais afetaram os soldados. Eles não entendiam por que havia crianças naquele lugar. Disseram-nos depois que eram filhos de um ministro, que tinham sido mortos antes de escapar. Não acreditávamos, mas havia provas. Klimenko escreveu em suas anotações que nunca sentira tanto frio quanto naquele corredor. Não por causa da temperatura, mas por causa da atmosfera. Ele disse que era como se a morte ainda não tivesse ido embora.
Eu já tinha visto muitas coisas horríveis na guerra, mas nada como isso. Não havia sangue, não havia gritos, apenas coisas que pareciam congeladas no tempo. Outro oficial soviético, Mikhail Stepanov, foi designado para guardar o local nas semanas seguintes. Sua tarefa era impedir saques e preservar o que restasse de valor. Eu passava horas na entrada do bunker. Às vezes eu descia lá com um camarada só para ver se era igual. E sim, tudo era igual. Ninguém tocava em nada. Ninguém queria ficar lá por muito tempo. Stepanov escreveu em seu diário que os soldados evitavam falar sobre o bunker, que mesmo os mais durões entre eles preferiam patrulhar outros setores. Disseram que aquele lugar era amaldiçoado, que havia sombras, barulhos. Eu não acredito nessas coisas, mas eu não gostava de ficar sozinho lá embaixo. Os soviéticos tiraram fotos, coletaram evidências e isolaram várias áreas. Alguns documentos foram enviados a Moscou, outros foram perdidos. Muitos nunca foram classificados. Entre os papéis encontrados estavam cartas não enviadas, bilhetes particulares de assessores, instruções médicas, receitas de comida, inventários. Nada de valor estratégico, apenas fragmentos de rotina em meio ao colapso. Em um dos quartos foi encontrado um cronograma escrito à mão. Incluía horários de acordar, refeições, reuniões, períodos de descanso. Estava datado de alguns dias antes do fim. Era como se eles ainda estivessem tentando viver em ordem. Mesmo que o mundo já tivesse acabado, escreveu um dos tradutores que ajudou a revisar os documentos. Outra testemunha indireta dos eventos foi Karl Schneider, um soldado alemão capturado perto do bunker. Ele não havia entrado, mas foi forçado pelos soviéticos a identificar corpos e pertences. Mostraram-me fotos, disseram-me nomes. Mal reconheci alguns dos rostos. Muitos estavam desfigurados. Outros eram apenas ossos. Perguntaram-me se eu tinha visto Hitler. Eu disse que não. Bateram-me. Depois deram-me um charuto. Schneider foi levado a várias casas destruídas nas proximidades. Pediram-lhe que indicasse rotas de fuga, túneis, entradas secundárias. Ele não sabia de nada. Eu era apenas um soldado raso. Estava lá porque me ordenaram, mas aos olhos deles eu era cúmplice. Então mantive a cabeça baixa e respondi o que pude. Foi libertado um ano depois. Nunca mais falou em público. Deixou apenas uma carta na qual dizia que a parte mais difícil não era a guerra, mas o que veio depois. As perguntas, os olhares, as noites sem dormir, isso foi pior do que as bombas. Paralelamente, enquanto os restos mortais do regime eram processados, a mídia soviética publicava versões conflitantes da morte de Hitler. Alguns diziam que ele havia escapado, outros que ele havia sido capturado. A confusão durou meses. Isso tornou os depoimentos dos sobreviventes ainda mais importantes. Os interrogatórios se intensificaram. Alguns foram forçados a repetir suas histórias inúmeras vezes. Eles queriam que disséssemos o que esperavam ouvir. Se você mudasse uma palavra, era suspeito, relatou um dos ex-funcionários do bunker em um documento interno anos depois. Enquanto isso, a estrutura física do bunker foi parcialmente destruída. Algumas seções foram dinamitadas, outras foram seladas com concreto. Os restos mortais permaneceram no subsolo, escondidos por décadas. Aos poucos, os nomes dos sobreviventes foram desaparecendo nos arquivos. Alguns morreram no anonimato. Outros reconstruíram suas vidas em lugares distantes. Todos carregavam a memória daquele confinamento. Anos depois, pesquisadores começaram a rastrear os depoimentos daqueles que estavam lá. Alguns se recusaram a falar por décadas. Outros apenas compartilharam o que sabiam em entrevistas isoladas, quase sempre no fim de suas vidas. Uma dessas vozes foi a de Johanna Ruff, que era apenas uma enfermeira em treinamento quando foi enviada para o bunker. Seu depoimento foi registrado por um historiador alemão na década de 1980. Durante anos não contei nada, nem para minha família, nem para meus filhos. Disse que tinha passado a guerra em um hospital de campanha, mas à medida que fui crescendo, senti que precisava contar a verdade. Johanna não conhecia ninguém no bunker, nem os oficiais superiores, nem os secretários. Ela só sabia que algo sério estava acontecendo. Eu não entendia por que havia crianças lá, por que queimavam papéis, por que as pessoas eram sonâmbulas. Era como estar em um mundo onde todos sabiam de alguma coisa, menos você. Ela disse que, apesar do medo, o que mais a impressionou foi a calma.
Ninguém chorava, ninguém gritava, eles apenas obedeciam. Quando os russos chegaram, sentei-me no chão e levantei as mãos. Um soldado olhou para mim e me ofereceu água. Ele não me perguntou nada. Ele simplesmente me tirou de lá. Ela viveu por muitos anos. Ela nunca quis dinheiro ou fama por seu depoimento. Ela apenas pediu que toda a história fosse conhecida. O que eu vi não foi um fim heróico, foi uma queda lenta. E todos sabiam disso. Ao mesmo tempo, Traudl Jung também decidiu se manifestar. Ela gravou um documentário no qual relatou seu tempo no bunker, seu trabalho como secretária e seus últimos dias. Ela disse que a princípio se acreditava inocente, mas depois entendeu sua responsabilidade. Eu não matei ninguém, mas ajudei uma máquina a funcionar. Escrevi o que me foi ditado. Classifiquei papéis que não entendi, e isso também é fazer parte. Sua voz, comedida e clara, tornou-se uma das mais citadas ao discutir o fim do Terceiro Reich. Ela disse que não buscava perdão, apenas a verdade. Alguns querem que digamos que não sabíamos de nada. Outros querem que digamos que sabíamos de tudo. Eu digo o que vi e o que não queria ver. O documentário foi exibido em vários países. Muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar dela a reconheceram por sua sinceridade. Ela foi uma das poucas que assumiu sem remorso o peso de ter estado lá. Eu vi Hitler assinar seu último papel, vi Eva Braun sorrir antes de morrer, vi crianças brincando de boneca no meio da guerra. Nada pode apagar isso. Elisabeth Kalhammer, que havia sido auxiliar de cozinha e limpeza, também decidiu se manifestar. Na velhice, ela deu entrevistas nas quais sempre repetia a mesma coisa, que o cheiro do bunker nunca desaparecia. Era uma mistura de suor, umidade, fumaça e medo. Grudava na minha pele. E mesmo quando eu tomava banho, sempre voltava nos meus sonhos. Ela não conhecia Hitler pessoalmente, só o via de longe, mas sabia que algo grande estava por vir. As ordens vinham em silêncio. Gritar era proibido. Os corredores eram longos e ninguém se olhava nos olhos. Por muito tempo ela achou que seu papel tinha sido insignificante. Então ela entendeu que mesmo aqueles que limpavam, cozinhavam ou traziam café faziam parte da estrutura. Talvez não tenhamos decidido nada, mas mantivemos o lugar funcionando. Mantivemos tudo funcionando enquanto tudo desmoronava. Quando seu depoimento se tornou público, muitos ficaram surpresos com a lucidez de seu relato. Ele não usou palavras duras, simplesmente relatou o que viu. Certa vez joguei papéis em um caldeirão, não os li. Mandaram-me lê-los e li. Talvez houvesse vidas ali, histórias, provas. Nunca saberei. A soma de todos esses relatos formou um quebra-cabeça. Não completo, mas o suficiente para entender como ocorreu a queda. Não apenas de um regime, mas de todos aqueles ao seu redor. Ninguém gritou, ninguém se rebelou, ninguém escapou. Simplesmente se trancaram e esperaram o fim. Muitos deles viveram até a velhice, alguns em silêncio, outros contando sua versão, todos carregando a mesma imagem. Um bunker subterrâneo, corredores escuros, ordens secas, papéis queimados, rostos cansados e o eco de uma história que terminou sem glória, sem uma marcha, sem uma bandeira. Apenas cinzas. Nos últimos anos, surgiram novas vozes que até então haviam permanecido em silêncio. Testemunhas que, por medo, lealdade ou trauma, guardaram para si os detalhes do que vivenciaram nos últimos dias do regime nazista por décadas. Esses depoimentos completam o quebra-cabeça. Eles não mudam a núcleo, mas eles refinam a imagem. Mostram cantos que antes eram escuros. Hermann Karnau, um ex-guarda da SS designado para a chancelaria do Reich, foi um dos que testemunharam a cremação do corpo de Hitler. Eu o vi deitado no chão, enrolado em cobertores. Eva Braun estava ao lado dele. Alguém trouxe gasolina. Eu mesmo ajudei a despejar sobre os corpos. Formamos um círculo para impedir que outros se aproximassem. Ninguém disse nada. Apenas acendemos o fogo e observamos. Este relato, dado a pesquisadores alemães na década de 1990, coincide com outros relatos conhecidos, mas acrescenta um detalhe não mencionado anteriormente: o uso de soldados como uma parede humana, impedindo que outras testemunhas vissem os corpos. Eles não queriam que ninguém se lembrasse da imagem, queriam que ela permanecesse apenas como um símbolo, não como carne queimada. Foi uma ordem direta. Outro que falou foi Heinz Matthiesen, um técnico de comunicações. Seu trabalho
era manter o fluxo de mensagens do bunker para os poucos pontos ativos restantes ao longo da frente de batalha. As ordens que recebemos eram confusas. Um dia, disseram-nos para resistir até o fim. No dia seguinte, para nos prepararmos para a rendição. Mesmo depois da morte de Hitler, mensagens com a sua assinatura continuavam a chegar. Soubemos então que alguém as estava a falsificar. Matteson contou como, nas primeiras horas de 2 de maio, os operadores começaram a apagar os registros de comunicações. Disseram-nos que era por questões de segurança, mas todos sabíamos que era para encobrir os nossos rastros. Queimamos papéis, rasgamos fitas. Foi como apagar a história em tempo real. Outra testemunha pouco conhecida foi Fritz Tornau, o adestrador de cães do Führer. Ele estava presente quando Blondie, o cão favorito de Hitler, foi testado. Deram-lhe uma cápsula de cianeto. Queriam verificar se funcionava. Blondie morreu quase imediatamente. Hitler ajoelhou-se ao lado do corpo. Acariciou-o silenciosamente. Nunca o tinha visto chorar antes. Naquele dia, eu fiz. A morte do animal não foi apenas um detalhe menor. Para Hitler, Blondie era um símbolo de lealdade. Sua reação demonstrou, segundo alguns analistas, sua única expressão real de dor emocional durante aqueles dias. Depois disso, ele não falou muito. Apenas disse que tudo estava pronto, que cada um deveria fazer a sua parte. Tornau também contou que os outros cães foram executados posteriormente por ordem direta. Eles não deveriam ser deixados vivos. Nós os levamos para uma sala lateral. Usamos cápsulas. Nenhum sofreu. Mas foi uma cena difícil. Todos ficaram em silêncio, como se soubessem que sua hora havia chegado. Arthur Axmann, chefe da juventude hitlerista, também ofereceu uma perspectiva diferente. Ele tentou escapar do bunker naquela mesma noite, 1º de maio, junto com Martin Bormann e o Dr. Ludwig Stumpfegger. Saímos pelo túnel do metrô. Caminhamos por horas. Em um cruzamento, uma explosão nos derrubou. Quando me levantei, Bormann não estava mais reagindo. Stumpfegger estava gravemente ferido. Continuei sozinho. O depoimento de Axmann foi crucial para confirmar que Bormann morreu naquela noite. Durante anos, acreditou-se que ele havia escapado. Seu relato ajudou a localizar os restos mortais décadas depois. Vi o corpo dele coberto de escombros. Reconheci-o pelo anel. Não parei. Não consegui. Eu só queria sair vivo. Johanna Wolff, uma das secretárias pessoais de Hitler, acrescentou mais uma camada ao comportamento do ditador em seus últimos dias. Seu depoimento foi registrado em 1946, mas só foi publicado muito tempo depois. Hitler não dormia, ele andava de um lado para o outro, verificava cada refeição como se temesse envenenamento, não confiava em ninguém, só em Eva e em suas rotinas. Segundo Wolff, o Führer mantinha uma estrutura de atividades simuladas. Refeições no mesmo horário, reuniões sem sentido, caminhadas por um corredor estreito que ele chamava de jardim. Ele gostava que tudo parecesse normal. Disse que a história deveria lembrar que ele foi organizado até o fim, que ele não se decompôs. A secretária também confirmou que Eva Braun recusou várias ofertas de evacuação. Ela poderia ter fugido, mas não quis. Ela disse que seu lugar era com ele, que se ele morresse, ela também morreria, e ela não disse isso de forma dramática. Ela disse isso como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Esses depoimentos mostraram que nem todos se apegavam à sobrevivência. Alguns encararam o fim como uma responsabilidade ou como uma promessa pessoal que precisava ser cumprida. Karl Schneider, um assistente particular e temporário do lado de fora do bunker, também deixou um relato posterior. Recebi ordens para cavar algumas covas atrás do prédio. Éramos 5, não sabíamos por quê. Mais tarde, descobri que enterraram ali oficiais que morreram antes da entrada dos russos. Seu depoimento acrescenta um detalhe pouco explorado: a execução ou morte de oficiais de patente inferior cujos corpos nunca foram oficialmente identificados. Vi um se atirar na nossa frente. Ele disse que não seria feito prisioneiro. Ninguém o impediu. Ninguém o enterrou com cerimônia. Simplesmente o empurraram para dentro do buraco. Anos depois, Schneider foi interrogado por historiadores. Seu relato foi confirmado por restos mortais encontrados em 1972. Eu nunca quis contar isso, mas eu tinha pesadelos, ainda sonho com isso. Esses relatos vieram à tona tarde, mas se encaixavam como peças que faltavam.
Eram vozes das margens, daqueles que não assinavam ordens nem planejavam estratégias. Mas eles estavam lá, eles viram, eles ouviram, e o que eles contaram preenche os silêncios dos documentos oficiais. Alguns relataram aspectos menores, como o estado da comida ou o comportamento repetitivo da equipe. Mas em meio a esses detalhes, surgiram momentos que falaram muito. Uma das auxiliares de cozinha, cujo nome foi omitido a seu pedido pessoal, contou que nos últimos dias, muitos soldados comeram em silêncio absoluto. Não foi por medo, foi por exaustão. Eles não perguntaram mais o que havia lá. Sentaram-se, comeram o que lhes demos e foram embora. Às vezes nem se falavam, como se suas bocas não tivessem mais significado. Ela também mencionou que nos corredores do bunker, alto-falantes eram usados para transmitir mensagens na voz de Hitler, mesmo após sua morte. Eles nos disseram que era para manter o moral. Mas foi estranho ouvi-lo dizer que tudo continuava acontecendo quando sabíamos que ele não estava mais lá. Esse tipo de manipulação fazia parte do colapso. Uma ficção foi construída dentro do confinamento, como se assim pudessem adiar o fim, como se fingir normalidade mudasse tudo. Nos depoimentos finais, surgiram detalhes que, embora não alterassem o que já se sabia, deram uma textura mais clara à atmosfera do bunker. Não era apenas o local físico que estava se desintegrando, mas também o aspecto humano. Um dos relatos mais inesperados veio de um jovem ajudante de intendente, chamado apenas de PW nos arquivos. Sua função era distribuir roupas limpas e recolher as sujas. Ele disse que nos últimos 3 dias ninguém havia pedido roupas novas. Eles pararam de se trocar, alguns se agarravam aos uniformes como se fossem armaduras, outros nem sequer os abotoavam. Ficavam sentados com os casacos abertos, olhando para o chão. Eu sabia que algo estava errado, mas não pedi. Ele contou que na última noite vários policiais tentaram se disfarçar de civis para escapar. Eles cortaram suas insígnias, trocaram de roupa com ajudantes de cozinha ou motoristas. Alguns conseguiram escapar, outros não. Vi um coronel vestir um paletó de garçom. Ele saiu por uma porta lateral. Nunca mais voltou. Outro tentou e foi descoberto pelos próprios companheiros. Mataram-no na hora. Disseram que foi deserção. Esses episódios não haviam sido mencionados pelo alto comando. Faziam parte do caos silencioso que se apoderava de todos. Surgiu também um relato que falava dos momentos finais na sala de rádio. Um operador chamado Helmut Fuchs descreveu como mensagens eram enviadas com códigos falsos, apenas para confundir o inimigo. Sabíamos que era inútil, mas fizemos mesmo assim. Era a única coisa que nos restava. Fingir que ainda havia um plano. Fuchs também relatou que uma das últimas ordens foi cortar todas as conexões, desligar tudo, acabar com as vozes. Eu fiz isso. Liguei o interruptor. O rádio silenciou. E foi como se nos tivessem desligado também. Naqueles últimos dias, segundo várias testemunhas, a disciplina havia desaparecido. Alguns choravam nos corredores, outros rezavam, muitos bebiam em silêncio. O álcool era um dos últimos recursos para acalmar o medo. Um soldado chamado Gustav L., encarregado de distribuir garrafas de bebida alcoólica aos oficiais, relatou que, nas últimas 24 horas, havia distribuído mais álcool do que nas 3 semanas anteriores. Pediram vodka, conhaque, qualquer coisa. Alguns beberam puro, outros compartilharam em sussurros. Disseram-me que era para o frio, mas não estava frio. Fizeram isso para esquecer que o fim já havia chegado. Uma mulher chamada Erna B., enfermeira, deixou um relato breve, mas impactante. Ela havia sido designada para cuidar dos filhos de Magda Goebbels. Ela se lembrava de ter visto Magda segurando uma caixa branca. Ela entrou no quarto, fechou a porta. Quando saiu, estava chorando. Não disse nada. Ficou sentada no corredor. Eu não conseguia entrar. Só ouvi uma das crianças dizer: "Mãe, não quero mais dormir." O documento não identificou o que aconteceu em seguida, mas já se sabia por outras fontes que Magda e o marido envenenaram os 6 filhos. Este relato acrescentou uma imagem íntima e minimalista que transformou o horror em uma frase infantil. Tudo o que vi naqueles dias permanece comigo. Mas essa frase, essa voz, é o que me acorda à noite. Assim, essas últimas vozes fecharam um quadro mais amplo do que haviam vivenciado. Dos que queimaram documentos aos que desligaram rádios, dos que executaram cães aos que envenenaram seus próprios filhos. Tudo aconteceu no mesmo lugar, ao mesmo tempo, no subsolo.
E todos, em maior ou menor grau, sabiam que o que haviam feito seria enterrado. Que o mundo veria os restos mortais, mas não os gestos. Que a história falaria de datas, não de frases como "Mãe, não quero mais dormir". Nos túneis do bunker não havia proclamações, hinos ou discursos finais. Apenas ordens curtas, silêncios prolongados e despedidas sem palavras. As testemunhas que estavam lá não se lembravam de grandes frases ou gestos teatrais. Lembravam-se de corredores com cheiro de umidade, portas fechadas, olhares vazios e relógios que não importavam mais. Todos sabiam que o fim havia chegado. Ninguém disse isso, mas ninguém duvidou. Nos dias que antecederam a queda de Hitler e Eva Braun, a atmosfera dentro do bunker oscilava entre a negação e a resignação. Depoimentos concordam que rotinas sem sentido foram mantidas. Refeições servidas no mesmo horário, caminhadas por corredores estreitos, reuniões sem sentido. Hitler ditou cartas, revisou mapas que não representavam mais nada e deu instruções que ninguém seguiu. Eva Braun vestia-se com cuidado. Alguns membros da comitiva mantiveram uma postura mecânica. Outros se refugiaram no álcool ou em uma falsa calma. Ninguém gritou. Ninguém discutiu. Eles simplesmente obedeceram. Testemunhos mostraram que uma fachada de controle foi mantida até os últimos dias. Heinz Matissim relatou como mensagens de rádio com a assinatura de Hitler continuaram a ser enviadas entre si mesmo após sua morte. Ao mesmo tempo, operadores destruíram documentos, fitas e gravações. Os vestígios se extinguiram na mesma velocidade em que as linhas de batalha se extinguiram. Uma coreografia burocrática final que tentou encobrir o inevitável. A morte de Blonde, o cão de Hitler, foi um ponto de virada para várias testemunhas. Fritz Tornau contou como ela foi usada para testar as cápsulas de cianeto. Hitler, pela primeira vez, segundo vários relatos, demonstrou emoção visível, ajoelhou-se, chorou, acariciou-a silenciosamente. Essa reação foi uma das poucas demonstrações humanas citadas por pessoas próximas a ele. Depois desse episódio, ele se isolou e falou menos. Não fez mais discursos, apenas instruções breves. A decisão de Eva Braun de não deixar o bunker foi outro fato recorrente. Johanna Wolff e outros participantes confirmaram que ela tinha opções para sair. Ofereceram-lhe transporte e rotas de fuga. Ela recusou. Disse que seu lugar era com Hitler e manteve-se fiel a ele. Sua morte, como a dele, não foi pública nem heróica. Ocorreu a portas fechadas, sem testemunhas diretas. Apenas os corpos foram encontrados envoltos em cobertores encharcados com gasolina e incendiados. Hermann Karnau e outros soldados formaram um círculo para que ninguém visse os restos mortais. A imagem literalmente se apagou. Enquanto isso, outros se preparavam para desaparecer. Arthur Axmann tentou escapar pelo túnel do metrô. Ele viu Bormann morrer. Ele viu Stumpfegger cair. Ele sobreviveu sozinho. Ele contou isso anos depois. Ele foi um dos poucos que confirmou detalhes sobre a saída, as rotas e os movimentos finais fora do bunker. Nas horas seguintes, Goebbels envenenou seus filhos. Testemunhos concordam que ela o fez com ajuda direta. Alguns se lembram de ter visto Magda carregando uma caixa branca. Uma enfermeira ouviu uma das crianças dizer: "Mãe, não quero mais dormir." Então silêncio. Não havia ritual, nem cartas, nem registro. Apenas 6 pequenos corpos enfileirados. Então, a morte dos pais. Karl Schneider, um dos soldados que cavavam sepulturas, relatou como vários oficiais tiraram a própria vida ou foram executados por tentarem fugir. Tentativas de fuga usando roupas civis, jalecos, túneis e rotas improvisadas também foram descritas. Alguns escaparam. Outros foram descobertos e eliminados por seus próprios companheiros. Quando o rádio foi desligado e os documentos destruídos, o bunker ficou como uma casca vazia. Os soviéticos o encontraram em ruínas. Ivan Klimenko foi um dos primeiros a entrar. Ele o descreveu como um túmulo. O cheiro, os restos de roupas, os papéis queimados, os brinquedos em um canto, tudo indicava que não havia ocorrido uma batalha ali, mas sim uma longa e silenciosa espera. Após a guerra, os sobreviventes tomaram caminhos diferentes. Alguns foram interrogados, outros esconderam sua participação. Vários só falaram quando já idosos. Os relatos demoraram a surgir, mas todos concordam no essencial: que o fim foi sombrio, fechado e silencioso. Não houve epopeia, não houve discursos,
Apenas portas fechadas, cápsulas de veneno, armas de fogo, corpos envoltos em cobertores, ordens queimadas e rádios desligados. A maioria desses depoimentos não busca exculpação. Alguns afirmam ter feito parte da maquinaria. Outros dizem que não entendiam o que estavam fazendo. Mas todos compartilham um sentimento: o de ter visto algo que não pode ser esquecido e que não pode ser repetido. Esta reconstrução, baseada apenas em suas palavras, tenta mostrar o fim de dentro, não o que foi dito em público, não o que foi escrito em manuais, apenas o que foi relatado por aqueles que estavam lá, sem enfeites, sem desculpas, sem grandeza. O bunker de Hitler não era um símbolo de resistência. Era um espaço onde as últimas ordens de um regime em colapso eram executadas, onde a rotina era usada como refúgio, onde o poder se reduzia a ditar a hora exata da própria morte, e onde aqueles que permaneceram anos depois só podiam dizer o que viam, porque o silêncio não os protegia. Só os fazia lembrar demais.